Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tenho Tanto para Falar. Sou Cris Carvalho, design thinker e facilitadora. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui o Daniel Costa, da BWG, e ele é o meu primeiro convidado que está vindo pela segunda vez. Então, E o que é obrigada, muita Dani. honra. O que é Para muita mim é honra. muita Muito honra obrigado. também, porque quando alguém volta à nossa casa é porque a nossa casa tem um ambiente agradável. Estou muito feliz de estar aqui. Eu só posso te agradecer aí pela generosidade de me convidar novamente. Dani, só que olha só, além de você estar sendo convidado pela segunda vez, você está sendo minha cobaia. Porque até então, todo o meu roteiro, todo o desenvolvimento do roteiro era um trabalho sozinho, individual, né, solitário, que eu estudava o tema e desenvolvia as perguntas para ir moderando da melhor forma possível o podcast. Resolvi inovar. Joguei lá no Stories do Instagram. Eu tenho lá um pouquinho mais de 1.000 pessoas, né, que estão lá na minha rede. Dentro desse meu universo, dessa minha bolha, eu fiz a pergunta se as pessoas conheciam marca empregadora, esse conceito, enfim. O que é marca empregadora? 80% falou que não, e que 20% Veja só. conheceriam. Isso porque acredito que o meu público não esteja nem tão fora assim, né, desse tema. Por quê? Porque eu tenho aí 15 anos de estrada, de grandes empresas, de marketing. Então, assim, é uma bolha assim, que eu acho que é qualificada e que entende um pouco. Mesmo assim, as Claro. pessoas ainda têm um desconhecimento. E, além disso, eu questionei as pessoas assim, quem não conhece ou quem conhece, o que gostaria de perguntar acerca desse tema? E vieram perguntas muito legais. E foi interessante porque veio desde estudante até quem já está aí na estrada há bastante tempo. Pessoas assim experientes como eu, né? E que estão aí há mais tempo na estrada. Então eu achei interessante. Só que ontem eu estava estudando sobre o tema, estava me aprofundando ontem, anteontem, e eu vi um podcast da Viviane Manci e da Bruna Mas, Mascarenhas, que elas que escreveram um livro, né? Que é uma grande referência aqui no Brasil. E elas, pelo que eu percebi, é um tema realmente muito novo. Tem pouco ainda estudo acadêmico discutindo o marca empregadora, né? E como todo tema novo, ele tem algumas confusões e se confundem com outros termos do mercado, como endomarketing, comunicação interna. Então, isso como eu até disse para você, eu hoje estou aqui como aprendiz, Daniel, porque eu já conheci esse tema, eu já ouvi falar, mas nunca me aprofundei. Entendeu? Você que pegou essa curiosidade de mim, né? Que trouxe essa legal. vontade de eu estudar. Como você falou muito nos seus posts sobre marca empregadora, você fez um catch-up aí na minha atenção. Então, Que eu bom. falei, pô, legal, então eu acho que agora é a hora de eu trazer esse tema aqui para a gente entender um pouquinho. E aí, o que mais reverberou em mim no podcast das meninas foi que, assim, nada mais como eu, né, trabalho com design thinking, e eu tenho esse olhar muito para as pessoas, né, meu foco é muito, né, na experiência das pessoas. Quando eu vi que a estratégia de employer branding nada mais é do que uma estratégia para pessoas, né, eu fiquei ainda mais apaixonada. Por quê? Por quê, né? São as perguntas que vieram na minha cabeça, né? Será que quando a gente faz uma estratégia, ou pensa numa estratégia de marca empregadora numa empresa, a gente está tendo empatia com as pessoas, com os funcionários, de como eles estão se sentindo, principalmente trazendo para esse mundo que a gente está, né? Que as pessoas, assim, tiveram que ir para casa, todo mundo fala home office, mas a gente não está exatamente no home office, a gente está em casa trabalhando, né? E não é ainda uma estrutura de home office. Não é um Então, a modelo, gente... né? Não temos um modelo ainda. exatamente, aquele modelo que estava sendo desenhado nas empresas que daqui a 10 anos, 15 anos, isso ia ser o futuro do trabalho, a gente foi jogado em casa.
né? Sim. E assim, como trabalhar, né, com essa empatia de saber que as pessoas estão em casa, tendo que fazer 1000 outras funções e tendo que trabalhar com sua própria saúde mental, né, e pessoal. Como a gente trabalhar essa estratégia de marca interna para os nossos colaboradores, né? Como que eles sentem isso? Como que a gente trabalha também a transparência, porque foi muito legal o que elas falaram foi o seguinte, a marca também, para o empregador, ela deve ser transparente tanto quanto ela é para o cliente. Assim, infelizmente a minha empresa é pequena e ela não vai poder dar todos talvez os mobiliários necessários para você trabalhar em casa, mas como que a gente pode fazer, pensando em você, enfim. Então elas colocaram vários questionamentos, que foi o que mais me bateu, que é a parte pessoal dessa estratégia. Bom, essas foram milhares de perguntas que vieram na minha cabeça. Eu deixo esse pepino para você, Daniel, para você conversar. Bom. Mas, em princípio, vamos lá. Como o nosso outro podcast, o som não estava lá muito bom, eu vou pedir para você se apresentar novamente. Quem é Daniel Costa e por que você está aqui hoje? Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Cris, mais uma vez, pela acolhida. Então, Daniel é um cara que gosta de gente, né? Que sempre gostou de gente, que gosta de estar reunido com a família. Né? Vou tomar, inclusive, a apresentação da nossa convidada, né? Da tua convidada, aliás, quando a gente esteve junto para falar um pouquinho da minha história, né? Filho de professora e de contador, aprendi desde muito cedo com a minha mãe o valor da leitura e acabei me identificando com a comunicação por conta da literatura. Isso determinou a minha trajetória profissional. Eu fiz faculdade de administração, na verdade, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu tenho muito orgulho de ter vindo também de uma universidade pública, gratuita, de qualidade. E apesar de trabalhar desde muito cedo na área comercial, eu estudei na Faculdade de Recursos Humanos. Porque eu sempre, de alguma maneira, por já ter uma trajetória na área comercial, o marketing acabou entrando na minha vida por uma necessidade, não por uma escolha. Então, eu entendi aquela época na faculdade que talvez que eu fosse aprender numa especialização num caminho de marketing, porque a URGS tinha as ênfases, né? A gente podia escolher ênfase em produção, finanças, marketing, pessoas ou gestão pública. Eu acabei optando por pessoas e essa trajetória de conciliar aquilo que eu fazia na prática, né, numa carreira comercial e marketing, com o estudo de pessoas, foi o que me levou para o endomarketing, ainda muito cedo, lá em 2000, né, porque congregava de alguma maneira. Eu via ali um campo que eu poderia juntar tudo aquilo que eu gostava, aquilo que eu sabia com aquilo que eu gostava. E aí, endomarketing, então, foi o meu primeiro caminho. Né? Montei uma agência logo cedo, né? Foi meu segundo empreendimento, na verdade, né? O primeiro foi fracassado e isso muito me ensinou. O segundo foi uma agência de endomarketing e essa trajetória ela seguiu nas agências, né? Então na primeira e a segunda agência que eu fundei e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, creio que bom bastante para me trazer uma projeção nacional, para eu poder atender empresas de grande porte do país inteiro, né? Inclusive para algumas delas ter reportes no exterior, né? Me permitiu viajar esse país, eu conheço 19 estados, me permitiu ter um aprendizado suficiente para publicar 2 livros na área que felizmente estão entre os mais vendidos sobre o tema, né? Um lá em 2010 e outro em 2014, e eles continuam aí sendo lidos, sendo referências de trabalhos acadêmicos, enfim. E nesse processo todo, em 2016, acabei fazendo uma mudança radical, né? Me desvinculei da agência, resolvi trilhar uma carreira solo que durou muito pouco, porque eu fui encontrado de alguma maneira pelo BWG, que é a empresa onde hoje eu voltei a ter uma carreira executiva, né, como CMO, mas que pude trazer esse portfólio, né, de serviços para a comunicação corporativa e para o endomarketing. E nesses 3 últimos anos, né, desde que eu me mudei para São Paulo, eu comecei também a lançar novos olhares, né? De certa forma, fiquei muito carimbado com o endomarketing, mas eu vejo esse movimento pelo employer branding, que tu mesma citou como algo ainda muito novo. Na verdade, eu vejo como um olhar
mais contemporâneo para temas que já estão pressionando as organizações há muitos anos, que é entender que negócios e pessoas são a mesma coisa. Né? Aí Que vem é o Simon entender que... Sinek, né? Os negócios são feitos Exato, né? 100% de pessoas, então a gente tem que Pessoas. entender de pessoas. E aí, quando as empresas entendem isso, elas começam a pensar, peraí, não existe uma divisão clara entre o marketing para dentro e o marketing para fora. Essas fronteiras são muito tênues, essas fronteiras são difusas. A organização é porosa ao mercado e aos seus colaboradores. Então, quando a gente fala de marca empregadora, a gente está falando justamente do como a empresa vai ter uma harmonia, vai ter uma convergência, que eu acho até melhor do que alinhamento, porque duas paralelas, segundo a geometria, se encontram no infinito, né? Então ela vai ir no mesmo sentido a sua gestão de pessoas e a sua gestão de produtos e serviços. Né? Então acho que esse é um olhar contemporâneo para práticas que as empresas já têm há muitos anos e que elas foram algumas em desarmonia, outras em harmonia, mas sempre pressionadas pela escassez de mão de obra nas suas áreas. Né? Porque o poder de escolha da empresa está migrando para o colaborador. No passado, as empresas tinham poder de escolha total sobre as pessoas que iam contratar e elas não se preocupavam em retenção desses talentos porque as pessoas queriam entrar numa empresa e ficar o resto da vida. Então, assim, não era necessário eu me preocupar em reter as pessoas, porque ter um emprego era mais importante do que ter uma carreira. Mas algumas empresas começaram, né, a ter dificuldade de concorrência por mão de obra. Vamos pegar só um exemplo. As telecoms, né? Quando do leilão do sistema Telebrás, lá no governo Fernando Henrique, acho que foi em 96 ou 97, e as operadoras banda B, tanto de telefonia fixa e móvel, e eu falo desse processo com propriedade porque eu participei, eu fui um dos primeiros empregados da banda B de celular lá no Rio Grande do Sul, né? O mercado de profissionais de telecom só tinha uma opção. E daqui a pouco passou a ter duas, daqui a pouco passou a ter três, daqui a pouco passou a ter quatro, daqui a pouco a gente passou a ter quase 50 operadoras no país inteiro. E aí a disputa nesse mercado começa a acontecer. E as empresas precisam ter abordagens diferentes para atrair, contratar e manter esses profissionais dentro delas. Né? Então, para falar só de telecom. Para falar só de telecom. Se a gente pensar no marketing para fora, né, nada mais é do que você disputando um lugar também com o seu consumidor. Sem dúvida. Então você olha hoje em dia o colaborador, ele é um consumidor da sua marca, né? Porque a marca empregadora, né, nada mais é do que o quê? A impressão que as pessoas têm da sua marca enquanto local de trabalho, enquanto um local não tóxico, né? Um local easy, mas em termos easy de ser assim, cool para trabalhar, né? Que não prejudica. E vamos além, né? Exatamente isso. Isso aí, por exemplo, é uma definição que está ali, né? Você entra no Google, qual é a definição? A marca empregadora é aquilo que os outros, né? Os outros ou outras empresas têm em relação à sua empresa para se trabalhar. Mas para o Daniel Costa, que já está aí trabalhando há muito tempo, essa evolução, como você disse, né? Que nada mais é do que uma evolução de assuntos que já estavam sendo discutidos nas empresas. O que é essa marca empregadora? O que é o employer branding? Por Daniel Costa mesmo, para você. Então, vamos lá. Eu penso que isso vai além da percepção. Primeiro ponto, na minha visão. A organização em si é o primeiro produto ou serviço que ela deve vender. Ou seja, vender-se antes de vender o que ela faz ou vender o seu propósito, como diria o Simon Sinek, né, de novo, reportando, vender o seu porquê é o primeiro elemento que precisa ser oferecido para o mercado. Porque, veja só, Cris, uma organização ela atende a uma necessidade humana de quem nela trabalha. Nós temos
temos a nossa necessidade de comunicação, a nossa necessidade de transporte, a nossa necessidade de nutrição, de hidratação, de higiene. Nós temos N necessidades, né, que as organizações atendem com seus produtos ou serviços. Mas nós também temos uma necessidade de nos sentirmos úteis nesse mundo. Temos a necessidade de colocar o nosso trabalho a serviço de um propósito. O psicólogo quer psicologar, a jornalista quer produzir comunicação, o administrador administrar, o engenheiro engenheirar. E a organização é, portanto, um espaço onde eu posso autoexpressar esta minha vontade de ser útil, de servir algum propósito, de trabalhar. E isso independe, inclusive, da grana que eu tenho, né? Porque há muita gente que já resolveu o seu problema financeiro e trabalha mesmo assim, né? Então, existe a necessidade, não estou com isso descartando a necessidade de subsistência, a necessidade de uma remuneração. Ela é também uma das necessidades que a organização atende, mas ela atende essas necessidades humanas. E ao atender essas necessidades humanas, ela precisa posicionar-se para disputar os melhores profissionais que estejam, obviamente, em sincronia, em sintonia, em convergência com o seu propósito, tanto do ponto de vista tangível quanto intangível. Então, a minha percepção, a marca empregadora, é o valor, é como a gente constrói o valor que esta organização tem para as pessoas que nela estão dispostas a trabalhar ou que já trabalham. O que ela significa para mim? Ser cool, né, como tu falou, ser easy, é legal para muitos perfis de empresa, mas talvez não seja o perfil que eu busco, né? Talvez eu seja uma pessoa tão apaixonada por comando e controle, né? Tem um perfil tão vocacionado para isso que eu escolha ser militar. E tá tudo bem, porque o perfil eu não vou ter uma preocupação com a marca empregadora das Forças Armadas na minha vida, né? Posso me identificar com o propósito, mas não necessariamente com ser um lugar legal. Não haverá um escorregador no quartel do Exército. Não haverá uma mesa de ping-pong. Entende? São coisas. As pessoas vão escolher, dentro da sua oferta de possibilidades de onde eu vou empregar a minha força de trabalho, organizações que tenham o seu perfil. Agora, quando a gente vai para um segmento privado, em que há uma disputa absurda por profissionais de TI, que há uma disputa absurda por profissionais e cientistas de dados, bom, aí eu começo a entrar numa seara de competição mais acirrada. Mas você agora trouxe uma coisa muito legal aqui. Que assim, você falou muito de ser cool, easy, o escorregador, ou seja, perfil Google, né? Que ficou aí ficou muito difundido, né? Ou seja, também não podemos padronizar. Não, Porque de às forma vezes alguma. a cultura da empresa não é ser easy, né? E ser cool e ter uma mesa. Às vezes não cabe. E aí que muitas vezes, eu até muitas vezes questionei isso nas empresas, porque parece até um dente postiço, né? Dentro da empresa, quando a pessoa quer mudar a cultura só porque lá fora, pô, é super legal ter bicicleta, ter isso, você ter uma rede, mas assim, eu trabalhava numa petroleira. Ela poderia, sim, ser mais ágil? Poderia, mas não cabe uma mesa de sinuca naquele momento, entendeu? Então, assim, a gente também tem que entender um pouco. E aí, eu recebi uma pergunta de uma estudante ainda da Escola Britânica lá do Rio de Janeiro, a Clara, que ela gostaria de saber quais são os primeiros passos, né? Tá bom. Quais são esses primeiros passos para a gente implementar uma estratégia de marca empregadora na empresa para me atrair, né? Para atrair essa estudante que daqui a pouco está batendo na porta. Perfeito. Então vamos lá. O que a gente está falando, na verdade, assim, tentando resumir um pouco da resposta anterior, a gente está falando sobre o quanto esta empresa vale para mim. Qual o valor? Porque, assim, talvez você olhe para a mesma empresa que eu olho, ou para que a Clara, né, que foi a estudante que fez essa pergunta, olhe, talvez nós três olhemos para essa empresa e a gente atribua valores completamente diferentes.
para ela pode ser o sonho de consumo, para ti pode ser, para mim pode ser, quem sabe, por um tempo, né? Então assim, essa identificação com valores que vai determinar o quanto esta empresa vale para mim. Ponto. Que é o Assim nosso como o contexto. quanto para o meu contexto. Qual é o valor que eu aproprio tanto para aquilo que a empresa me oferece do ponto de vista tangível, quanto para aquilo que a empresa me oferece do ponto de vista subjetivo. Tangível, eu estou falando de salário, de benefício, de horário de trabalho, de estrutura física, eu estou falando de uma série de coisas, inclusive do escorregador, né? Mas de que adianta ter um escorregador e a pessoa ter medo de falar o que pensa para o próprio chefe? Então, aí eu vou para o campo subjetivo, né? O que essas questões subjetivas, como propósito da empresa, clima, oportunidade de crescimento, oportunidade de desafios, o que isso representa para mim? Por exemplo, profissionais de saúde, né, que nessa pandemia estão sendo tão importantes, né? Essas pessoas sempre estiveram, e agora ainda mais, estavam dispostas a ter um contato inevitável com a dor das pessoas para poder ajudar a aplacar essa dor. Isso é um propósito incrível que essas pessoas carregam dentro de si, né? Então buscar uma organização que faça esse sentido, beleza. Mas voltando para a pergunta então da Clara, né? Quais são os primeiros passos? No meu entendimento, aquilo que é valor para o colaborador tem que ter uma convergência entre o que é valor para a organização e o que é valor para o cliente. Ou seja, cultura e gestão. Como é que eu encaminharia isso, portanto, né? Então, os primeiros passos da construção de uma marca empregadora numa empresa, ou pelo menos como eu costumo trabalhar, é dessa forma. A gente vai e olha para esta cultura organizacional, o que é valor para a minha empresa, e olha para o mercado. Às vezes, aquilo que é valor para a empresa não necessariamente tem fit com o que é valor para os clientes, porque isso está mudando. Então, por exemplo, o que era valor para o taxista anos atrás, não é valor para a gente hoje com o Uber. Ou o que era valor, né, para os bancos no passado, não é valor hoje para os nossos clientes. Então, a gente está falando de algo, né, que é mais rígido ou que é mais duradouro, que é a cultura, e a gestão que está sujeita às mudanças de contexto de mercado. A gente olha para esses dois valores, encontra aquilo que é comum, e aí cria os nossos atributos de valor, que o termo técnico é EVP, ou Employee Value Proposition, né, que é qual a proposta dessa empresa de valor, tangível e intangível. Vou dar um exemplo. Se eu sou uma instituição educacional, presto serviços, né, quero oferecer conhecimento para o meu cliente, eu preciso que o meu colaborador esteja em aprendizado constante. Se eu sou um hotel, eu quero oferecer uma boa experiência para o meu cliente, eu preciso que o meu colaborador seja mas muito bem atendido por todas as áreas de suporte que ele tem acesso. Porque se ele for mal atendido pelo RH da empresa, ele mal atenderá o cliente dessa empresa. Então, a qualidade da relação que a empresa vai ter com seu mercado e cliente consumidor é um reflexo direto da qualidade da relação que ela tem com o público interno. Isso A teria... partir dessa proposta de valor. Ai, Diga. desculpa. Isso teria algo a ver com aquela coerência de marca, de branding mesmo, Total, né? O que ela é, o que ela faz e o que ela acredita. Ou seja, total. E aí, como eu costumo dizer, né, muito, mas muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que ela faz é fazer o que comunica. eu também acho. Então a coerência ela vai aparecer aí, na prática. Né? E essa prática ela é fator constituinte do employer branding. Porque, assim, veja só, Cris, o acesso à informação hoje é absurdo. Ontem mesmo eu estava falando uma live com o Carlos Palhares sobre isso. Né? No passado, como é que a gente formava opinião sobre uma empresa? Né? Basicamente, era em cima das pessoas que a gente conhecia ou das pessoas que a gente conhecia, que conheciam alguém, que traziam algum atributo de valor dessa empresa. E nem sempre essas pessoas traziam um lado negativo. Hoje, a gente tem um Glassdoor, por exemplo, que é o antigo Love Mondays. A gente sabe o que está acontecendo lá dentro das empresas porque as pessoas dizem.
As pessoas pontuam. A gente tem pesquisas que falam das melhores empresas para se trabalhar e, por consequência, eu também vejo as que não são tão boas assim. Então, é muito difícil hoje esconder as incoerências. Algumas ainda ficam restritas aos muros da organização, mas é a minoria. Ainda mais porque a circulação de pessoas hoje está muito maior. Se antes as pessoas entravam na empresa para ficar décadas, hoje elas entram para ficar alguns anos. Então, assim, no mercado de publicidade, que eu atuei durante muito tempo, né, tinha pessoas na minha empresa com 20 e poucos anos que já tinham passado por 5 ou 6 agências de Porto Alegre, que é um ovo. Então, todo mundo conhecia todo mundo e sabia o que era bom ou mal na agência A, B ou C. Né? E esse acesso está cada vez mais fluido. Então, hoje, varrer a sujeira para baixo do tapete é muito difícil. Aí eu trago uma outra pergunta da Dani Galete, que ela exatamente pergunta como conquistar e atrair a nova geração? Como que a gente faz esse trabalho para essa nova geração, que é exatamente isso, que não está na empresa para fazer carreira. Ela vai lá porque ela se conectou com o propósito do momento dela. E assim, como que você atrai agora esse público? Você não vai fazer a mesma... Porque, por exemplo, uma mesma empresa, vamos pensar numa empresa grande. Uma mesma empresa grande, ela tem diversos áreas e diversos perfis de grupos de funcionários, né? Você, enquanto estratégia de marca empregadora, você vai para atrair um jovem, vai ser a mesma coisa que você faz do que para atrair uma pessoa mais experiente? Como que você vai falar com essas duas pessoas, sendo que seu propósito é um? Tá bom. Me fez entender? Eu não sei se faz sentido. Sim, não, entendi total. Mas vamos lá, acho que eu tenho que ter humildade nessa hora para te dizer o seguinte. Esta é uma pergunta que eu, pelo menos, ainda não tenho uma resposta e acho que seria presunçoso alguém que dissesse que já tem esta resposta. Porque o que nós estamos vendo é o seguinte, e aí eu tenho uma suspeita, um caminho que eu acho que a gente deve seguir, que passa inevitavelmente por ouvir não só as pessoas que estão no mercado, já estão na empresa, como também as pessoas que eu gostaria de contratar. Que é o seguinte, a gente fala dessa juventude, né, eu nem sei que geração é que está chegando agora, se é Zeta, A Z são os adolescentes, a Z são os adolescentes, e o meu filho, que tem 10 anos, já é alfa, né? Já é alfa, né? Então tá, vamos lá. Eu não sei que atributos essas pessoas estão buscando numa organização. Certamente não são os nossos. Certamente aquilo que valia para a gente, que era ter estabilidade, não é mais valor para eles, ter segurança. Né? Certamente é ganhar muito dinheiro, não é tanto valor para eles assim. Né? Para algumas pessoas até ainda pode ser, mas já mudou. Quando tu fala de me associar a um propósito, isso começa, eu acho que começa a fazer sentido para a cabeça dessa juventude. Por outro lado, assim como eles têm algumas questões que são muito positivas e muito interessantes e que a gente está vendo, que agregam muito para as organizações, por outro lado, acho que eles estão chegando no trabalho ainda muito imaturos para encarar uma responsabilidade que a organização exige. Porque, vamos lá, tudo bem, eu posso ter um ambiente fun, com escorregadores, eu posso ter uma proposta de valor diferenciada, eu posso, enfim, ir atrair essas pessoas, mas não muda o fato de que elas estarão lá para trabalhar. E que lá nesses ambientes de trabalho, elas vão precisar se abrir à crítica, vão precisar receber feedbacks, vão precisar ter melhoria constante. E eu não sei se elas estão tão preparadas assim para isso. Estou sendo bem sincero, até polêmico. E acho que talvez a nossa geração e a forma como a gente vem educando os nossos filhos talvez não esteja contribuindo muito para ele chegar no trabalho e receber do chefe o feedback: olha, amigo, teu relatório aqui não está bom. Né? Porque todas as vezes, tudo aquilo que eles fizeram dentro das nossas casas, a gente diz que lindo, que perfeito. A gente não preparou as crianças, né, para receberem um feedback mais contundente.
Na verdade, a gente não prepara as pessoas, aí eu já vou até É, além. A gente não prepara as pessoas para entenderem suas emoções. Por isso é que a gente não critica. Porque, na perfeito. verdade, a gente é de uma geração que errar não podia, né? Às vezes era melhor você Sim, responder do que você falar que não uhum, sabia, né? sim. Mais ou menos assim que, pelo menos a minha geração ainda, né? E a gente não quer fazer isso com os filhos, porque a gente vê que isso não dá certo, isso a gente já sabe que não dá Uhum. certo. Só que a gente também não trabalha porque a gente não sabe como trabalhar a parte de você se decepcionar, né? A parte de Isso. emoção, porque assim, você vai ter um cara que vai chegar para você e vai falar: não gostei de nada do seu trabalho. E tudo bem, você só tem que entender o porquê e saber lidar com isso, né? E ver Sim. seus gatilhos, né? Então eu acho, E acho aí que. eu já entro no. Isso é outro podcast, Daniel, que eu acho que é um Uhum, uhum, autoconhecimento que a uhum, gente uhum, precisa uhum. buscar. Mas eu acho que é por isso também que a gente não está preparando também essa geração. Verdade. E acho mais, eu acho que a gente, ao invés de permitir, a gente nem permitiu, não ensinou a lidar e nem permitiu que essa geração se frustrasse, porque nós compensamos antes. Olha só, o pai trabalhou muito, mas eu te trouxe esse presente aqui para tu não ficar chateado, Passei a né? semana Eu acho que fora, a mas gente comprei isso aqui no aeroporto. isso, né? Como uma forma de compensação, isso não é legal. Mas, enfim, acho que a gente ainda não tem informação suficiente, não aprendeu o suficiente, nem teve tempo suficiente para saber quais são os melhores gatilhos, né? Quais botões apertar para acionar essa geração. Mas então você Suspeito de me uma diz coisa. que isso pode ser customizado. Então você está me dizendo que a estratégia de uma marca empregadora, ela não é a mesma para tudo, ela não tem padrão. Não, veja só, por exemplo, né? Há organizações que estão fazendo um trabalho muito interessante, assim, né? De contratar tanto pessoas muito jovens quanto sêniores, né? Tem até um aplicativo, agora não me ocorreu o nome, que é, não consigo lembrar, um aplicativo especializado em recrutamento de profissionais acima de 50 anos. Né? E essas pessoas estão convivendo nessas empresas e acho que as organizações estão tendo algo de muito produtivo pela justamente pela convivência, por conseguir produzir a interação entre as gerações e a colaboração entre elas e não o conflito. O ponto que eu ia chegar, que eu acho que faz sentido e que talvez é pelo menos a minha hipótese até o momento, que funcione não só para atrair os jovens, mas como para atrair todas as faixas etárias, é que a empresa precisa se posicionar. Ponto. Se posicionar clara e abertamente sobre aquilo que ela acredita. E a gente tem alguns exemplos. Eu não vamos fazer merchan aí pago, mas vamos lá. Se a minha empresa acredita na diversidade, eu tenho que dizer e fazer isso. Então, eu vou fazer um programa para atrair pessoas pretas exclusivamente para a função de trainee. Ah, eu quero fazer uma seleção, eu vou buscar aplicativos que eu quero, pessoas da comunidade LGBTI trabalhando na minha empresa. E eu até acho que falamos isso no nosso podcast anterior, que é o seguinte, o mundo é diverso. Eu não vendo para o público X e apenas para o público X. Eu tenho que, se eu quero ser competitivo, eu posso ter um negócio nichado, tá bom, tem alguns negócios que são nichados, mas a maioria dos negócios escaláveis são para todos. O Uber é para todos, né? O E Uber é eu vou para todos. mais. E o Uber está se posicionando Não, e eu ainda vou mais. claramente o que, que eu quero e o que, que não quero. Uhum. Mesmo que seja nichado, Uhum. mesmo que seja nichado, dentro desse nicho existem Uhum. pessoas com contextos diferentes. Sem dúvida, E que sem cada um dúvida. vai dar um ponto de vista, e que aí a gente vai chegar na criatividade, a gente vai chegar na inovação e vai fazer algo diferente. Então, Isso. é, concordo, é exatamente isso. Se você se posicionar. Bom, é igual a nós, né? A gente se posiciona. Isso. Isso. Doa quem doer, entendeu? Né? E Então, do, quando a a gente se gente também. posiciona, quando a gente se posiciona e é polêmico, quem atire pedras, e tá tudo bem, né? Desde que eu acredito, o que não pode é a empresa se posicionar hoje em relação ao tema e mudar isso, mudar de opinião, né? A serviço do que o mercado, se o mercado gostou ou não, né? Aí Tem é uma incoerência. polêmica dessa rolando aí, né? A gente não precisa entrar
nesse mérito, mas é exatamente isso, é você vender, você falar e não fazer, né? Isso. E aí é que vem o grande problema de todas as marcas. E aí, pelo que eu estou vendo, a marca empregadora nada mais é do que um posicionamento de marca. Perfeito. Que está na linha toda, né? Desde dentro até fora. Né? Você pega... Só que eu começo a mostrar, assim, na comunicação, como é que isso muda na comunicação para fora. É que eu preciso ter provas sociais de que aquilo que eu estou fazendo é verdadeiro, né? Então eu começo também a usar os meios disponíveis de comunicação, hoje muito mais acessíveis para todos, para mostrar o que eu faço dentro de casa também, não só o que eu faço para fora, né? Então veja só, essas polêmicas todas que a gente está vendo aí, tem algumas coisas que são iniciais das empresas, então assim, eu vou fazer um programa de trainees, vou recrutar um perfil específico, beleza, eu já tenho isso em casa ou não tenho isso em casa? Porque se eu já tenho, eu mostro. Se eu não tenho, eu tenho que falar da iniciativa. Agora, aquilo que a gente faz e que é legal e que é bacana e que me ajuda na atração, não apenas, e veja bem, o que agrega nessa proposta de valor, porque não estou falando da data comemorativa, minha empresa faz festa, a minha empresa dá brinde, a minha empresa, que é como o endomarketing foi visto até então. Eu estou falando o seguinte, a minha empresa tem um programa de recrutamento interno, beleza. E aqui, nesse programa de recrutamento interno, neste ano, nós já promovemos 10% de toda a força de trabalho. E aqui está um depoimento da Cris, que entrou aqui como menor aprendiz e hoje é supervisora do call center, né? E ela, entende? Eu consegui mostrar esses movimentos também com clareza, de que aquilo que eu estou dizendo, vem para cá, que essa empresa te dá oportunidade de crescimento, e mostrar que, de fato, isso é uma verdade. Não né? adianta inclusive colocar o escorregador e se você não dá espaço para a pessoa errar, para a pessoa, né, um espaço de confiança para a pessoa poder falar e dar suas ideias diferentes, né? Agora me diz uma coisa, eu recebi a mesma pergunta por duas pessoas totalmente diferentes. Né? A Mariana e o Fernando me perguntaram o seguinte: quando eles pensam em marca empregadora, em employee branding, eles pensam muito em empresas grandes, né? Uma Coca-Cola, uma Google, Netflix, enfim, umas empresas grandes, essas mais modernas, enfim. E as pequenas? E, por exemplo, as PMEs? Até jogando um pouquinho aqui no mercado de Portugal, né? Aqui são 90% das empresas são PMEs, né? Sim. E aí? Dá para fazer isso? Como é que é o custo? Como que a gente trabalharia para uma PME poder também mostrar esse valor dela, criar essa proposta? Mesmo a pequena empresa, a metodologia tem que ser a mesma. Também a pequena empresa precisa ter uma proposta de valor, justamente porque raramente as pequenas empresas não competem com as grandes, elas competem com as grandes, mas elas têm muito menos capacidade, às vezes, de investir. Não só o canhão delas para comunicar isso é muito menor, né? Então, vamos supor, eu sou um pub, uma lanchonete. As pessoas que eu contrato para essa minha organização, elas vão ter basicamente o mesmo perfil que grandes redes, né, vão buscar. Mas por que trabalhar na minha empresa e não na grande? Então, acho que o ponto aqui de metodologia é o mesmo, cuidando não para copiar as práticas das grandes, mas para diferenciar as minhas práticas das grandes. Talvez horários mais flexíveis, né? Talvez uma remuneração variável, são outros atributos, né? Igual eu preciso, aquela mesma leitura, o que é valor para mim enquanto cultura? Então, montei um pub, montei uma lanchonete, montei um instituto de beleza, uma clínica estética, só para pegar alguns negócios, um mini mercado, não importa. Qual a proposta de valor dessa minha organização? Né? O que os meus clientes estão buscando nesta organização? Então, para as pessoas, o que eu vou oferecer para elas que faça sentido e que faça, em primeiro lugar, que ele prefira a minha empresa pequena como é, do que a grande. Se eu quiser copiar as coisas que as grandes têm,
evidentemente é líquido e certo que eu vou perder essas pessoas. Então, eu tenho que fazer as coisas que as grandes não fazem. Claro que tem um parâmetro mínimo, se a gente estiver falando a respeito de valor. Então, por exemplo, eu não posso pagar a metade do que a grande empresa vai pagar. Mas eu tenho que encontrar meios de diferenciar, por exemplo, no horário, por exemplo, na educação, por exemplo, no aprendizado que a pessoa vai ter, o que eu posso fazer que não seja a mesma coisa que os grandes fazem. É isso. Mas aí, a minha pergunta também, aí eu vou um pouquinho além. Então, assim, na verdade, a gente não precisa ter uma área de comunicação interna, de RH, talvez para implementar isso. Se for uma eu empresa, tá? Você, a gente abriu uma empresa, tá? Uma agência, a gente abriu, né? A gente não precisa ter uma área de RH para isso. A partir do momento que a gente faz a nossa proposta de valor de marca, a gente já consegue comunicar para reter tanto um funcionário como um cliente o que a gente quer para cada um, certo? Perfeito. Se a gente entende Perfeito. nossa persona, entende o nosso valor. Perfeito, perfeito. E vou adicionar um ponto, talvez que sirva muito para pequena empresa. Acho que isso que eu vou falar agora vale também para algumas grandes, mas vale especialmente para as pequenas. E é um comparativo que eu faço assim, esses dias eu vi uma profissional de moda falando na TV e ela disse algo do tipo: a gente não precisa ter muitas roupas, a gente precisa ter boas roupas e saber montar os looks. Então acho que a gente tô falando um pouco disso. Se a gente é uma empresa pequena, eu preciso ter boas coisas, poucas, mas boas, realmente diferentes. Eu vou dar um exemplo, né, que eu conheci lá do Rio Grande do Sul. Tá? Parece que isso quando começou, hoje já tem aplicativo que faz isso, que era uma pessoa que era dog sitter, né? Então as pessoas viajavam, deixavam seus cães com ela, e esse negócio foi crescendo, ela montou uma pequena rede de dog sitters. Hoje a gente encontra, nem lembro o nome do aplicativo, mas tem aplicativo para isso. Ela procurava pessoas, obviamente, que tinham assim, ó, o tipo de atração. Ela não tinha um horário fixo para essas pessoas que queriam trabalhar com ela, pelo contrário, os horários eram variáveis. Era fundamental adorar cachorro, era fundamental gostar de sair, porque os cachorros não ficavam trancados dentro de casa, então tinha que ser uma pessoa que gostasse de ir para a rua. Enfim, ela tinha atributos de valor que faziam todo sentido para contratar pessoas para aquele negócio que era minúsculo. Era ela e mais 5 ou 6. Entende? E ela encontrou meios de diferença. Nenhuma grande empresa poderia oferecer o que ela estava oferecendo, né? Claro, de novo, os aplicativos eles facilitaram isso, esse encontro, né? De alguma maneira, de pessoas com necessidades comuns. Mas a proposta de valor da pequena empresa tem muito a ver com isso, que eu faço de pouco, diferente da grande, e que é realmente muito bacana para o perfil que eu busco. Legal, legal, porque eu ficava imaginando, né? Fiquei imaginando, eu sou muito de empresa grande, né? É o meu histórico. Então, assim, eu já fico imaginando aquilo, quando você faz uma estratégia de marca empregadora, é o RH, é a empresa toda, vai ter aquela celebração para quando você lança, enfim. Mas então não, agora eu já estou vendo com outro olhar. Sim, sem dúvida. E aí eu puxo a pergunta do Pedro, que é estudante de jornalismo, que ele pergunta o seguinte: para implementar uma estratégia de marca empregadora, que nada mais é do que o marketing, né? Você está fazendo marketing, você está mostrando quem você é. Tem alguma diferença entre empregar essa comunicação da marca empregadora, de como que é a sua cultura, como é que é internamente, para um produto ou serviço? Tá. É Então, muito vamos diferente? lá. Eu só me lembrei, me ocorreu alguma coisa agora que eu quero fazer um parênteses para adicionar na pergunta anterior, que é o seguinte: o teletrabalho, até pouco tempo, era um diferencial enorme das empresas pequenas. Verdade. Um diferencial enorme, especialmente das de TI. Eu tenho um amigo que até pouco tempo atrás trabalhava, ele morou um tempo na Irlanda, e lá ele fez um estágio numa empresa de TI, trabalhou lá. Ele voltou para o Brasil e continuou trabalhando para essa empresa. Ele ficou 6 anos trabalhando para essa empresa uma determinada carga horária, daqui para a Irlanda. Ponto. Então era um enorme diferencial. Agora já não é mais, né? Mas vamos lá. Então, para a pergunta do Pedro, né? Se as premissas são as mesmas.
Lembra que eu falei lá no início que eu entendi o seguinte: o primeiro produto é a própria organização, a primeira coisa é a própria organização que atende uma necessidade humana e a forma, o como esta empresa atende essa necessidade humana é o elemento, né, é o benefício às pessoas que o marketing tem que usar para comunicar essa proposta de valor. Então, sim, penso que os princípios são os mesmos. Muda o conteúdo ou o tipo de conteúdo, como a gente faz esse conteúdo, que ele é muito mais propaganda do que publicidade, porque ele não é promocional, ele é muito mais subjetivo, ele fala da subjetividade da proposta de valor, e mudam os meios, porque eu não vou botar um outdoor para falar sobre marca empregadora, né? Eu não vou fazer um anúncio, se bem que até algumas empresas já vi acontecendo, eu não vou fazer um anúncio no teu feed do Instagram, né? Um patrocínio no feed do Instagram para atrair pessoas para trabalhar na empresa. Então mudam os meios, que eles estão muito mais, apesar de já ter visto empresas de recrutamento de bancos de currículo, tipo a Cato da vida, e essas todas fazendo captação de currículos ali. Mas isso é outra coisa, né? Não é marca empregadora. Né? Então, mudam os meios, porque a gente tem muito mais as redes sociais para propagar essa mensagem de marca empregadora do que os meios tradicionais de marketing, e a construção, né, desses, ela é muito mais de propaganda do que de publicidade. Eu preciso, inevitavelmente, ter uma narrativa por trás disso, né? Qual a narrativa desta empresa que eu conto a partir do posicionamento, ou que tem alguns autores que chamam de PTM, né? Que é o propósito transformador massivo, né? A partir desse meu PTM, como é que eu vou contar essa história de por que eu quero contratar pessoas com determinado perfil, por que eu tenho um escorregador na minha empresa, por que eu promovo as pessoas, enfim, e contar esses porquês dentro de uma narrativa. Então, o storytelling ali é um elemento muito importante para o profissional de marketing que quer também trabalhar a marca empregadora na sua organização. Eu não sei se eu estou errada, mas assim, tem também uma propaganda muito orgânica. Se você fala, né, se você tem o propósito da sua empresa, né, você tem a coerência sobre os 3 pontos que a gente falou lá anteriormente de marca, o orgânico vem, né? Não tem jeito. Porque aí a pessoa... Inclusive... Nessa pandemia Conclua. aconteceu muito, né? Aconteceu muito isso. A pessoa falando assim, poxa, eu recebi boas-vindas em casa, né? A pessoa... Então, assim, eu acho que acaba vindo organicamente se você tem essa coerência. Não sei se você enxerga assim também. Vem, sem dúvida, e vou complementar com algo que eu não tinha pensado ainda, mas já que tu tocou no assunto, comecei a buscar aqui no banco de dados. Vem no orgânico, inclusive e primeiramente a partir do teu próprio colaborador. Exato, é isso que eu estou falando. Que compartilha. Vem das pessoas que percebem assim, nossa, que legal isso que a empresa X está fazendo, e compartilham, e multiplicam e contam para os outros, mas o próprio colaborador acaba sendo um promotor fiel dessa marca. Né? Que, na verdade, eu sempre, né, eu trabalhei na área de marketing, eu sempre falei isso, gente, nós somos os principais promotores. Quem trabalha na empresa é o principal. Porque você não está ali à toa. Você não está ali à toa. Tudo bem, existem vários, você está só por dinheiro, mas assim, eu passei 12 anos numa empresa, não fiquei lá à toa. Fiquei porque eu adorava, né? Então, assim, a gente tem um laço com a empresa, né? Então, assim, você não está lá à toa. Então, o que eu sempre falei, primeiro a gente tem que mostrar, né, e resolver uma dor dessas pessoas que estão trabalhando lá. Claro. Sei que é difícil, Daniel, não é uma coisa fácil. Não é fácil porque acaba que com esse modelo que a gente tem de lucro, 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 venda, 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 a gente fica muito trabalhando no seu umbigo e você acaba não fazendo esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que eu participei de todo o lançamento de 100 anos da empresa. E foi um momento que exatamente eu vi isso, né? Quando você faz um lançamento de 100 anos numa empresa,
você começa a ver o quanto que as pessoas estão, como faz parte da vida delas. Então, eu recebia foto, né, das pessoas na empresa desde adolescente. Meu pai também trabalhou na empresa, ou tinha um patrocínio da empresa, sabe? Então, você vai começando a ver como que isso é importante e como que isso traz uma motivação para o colaborador, que, assim, não tem preço. Perfeito. As pessoas falam das suas paixões, né? As pessoas gostam de comunicar as suas paixões, principalmente no momento que a gente teve as redes sociais que transformam qualquer um em um broadcaster. Do que as pessoas falam, senão das suas paixões, né? Do seu time de futebol, dos seus pets, né? Das suas viagens e, por que não, das suas empresas também, né? A empresa tem que ser muito boa, para que as pessoas sintam orgulho de multiplicá-la, né? De falar das suas boas práticas, né? É isso aí. Exatamente, porque faz parte, né, do que você gosta. Agora, uma coisa que não estava aqui no roteiro, apareceu na hora que você me falou de sênior e júnior, só para a gente finalizar aqui. O que as empresas estão pensando em termos de estratégia de marca empregadora? Qual o movimento que você está vendo ou o que você pensa dessa geração 50 mais que está vindo? Né? Porque essa geração que, por exemplo, eu já estou chegando, né? Eu tenho 44, já estou mais lá para o, né? Já estou quase lá no 50 do que no 40. Só que eu ainda tenho toda a energia do mundo. Eu ainda tenho muito para aprender, ainda tenho muito do que trabalhar. E eu, Cristiane, não vejo muito movimento das empresas ainda nisso. Lógico, tem a Unilever, que a gente viu que já está fazendo um trabalho de recrutamento, a gente vê coisas pontuais, mas isso está sendo uma prática. Como é que você está vendo? Se a marca empregadora já está pensando nisso? Porque a gente vai viver até 80, meu amigo, não vai mais se aposentar. E aí? Bom, então a gente tem a mesma idade, tá? Também tenho 44, também tenho começado a pensar sobre isso. E não tenho visto um movimento sério nesse sentido. Não tem. Sim, algumas práticas, tu citou a Unilever, eu citei há pouco também um aplicativo que eu juro, eu queria lembrar o nome agora, que faz um trabalho bem interessante para recrutamento de pessoas com mais idade. Eu tenho vou ouvido buscar e depois a alguns... gente coloca no comentário. Tá. Eu tenho ouvido alguns clientes meus falarem sobre isso, que têm preferido, inclusive na minha empresa, inclusive no BWG, né, a gente tem falado assim, que tem preferido buscar para algumas posições que exigem mais responsabilidade, comprometimento, buscar pessoas com um pouco mais de idade, não necessariamente mais sêniores, porém mais maduras, né? Então eu tenho ouvido. Mas a gente está vivendo um problema que eu acho que é da força de trabalho no geral aí. Porque vai ter emprego para todo mundo, Cris, daqui a uma década ou duas, vai ter. Como é que vai ser isso aí? Eu acho que o furo é mais embaixo. E eu não sou a pessoa para falar sobre isso. Mas, ao que tudo indica, Não vai ter. Vai ter mais não gente, vai ter porque a emprego gente para não todo morre, mundo. né? É. A medicina está cada vez mais avançada. A gente está vivendo mais e a gente está com mais energia. E aí? É a mesma coisa, Daniel. Na época, a gente tem a mesma idade. O que era uma pessoa de 50 anos quando você tinha 18 e o que é a Era um gente velho. hoje? Para mim era um velho naquela época. E Ou eu acho me que ainda acho muito somos jovem, vistos. ou eu me acho jovem e estou com uma lente embaçada, ou então, assim, é outra vida. Se eu soubesse o que sei hoje, né, quando tinha 18. E acho sim que tô, assim como tu falou, acho que eu tô na melhor fase do ponto de vista profissional, estou na melhor fase da vida. Eu tenho mais energia e talvez eu até não tenha, me canse mais. No entanto, eu tenho muito mais convicção, muito mais autoconfiança de que aquilo que eu faço funciona, né? Mas a única preocupação aí, sendo bem egoísta, porque me parece meio óbvio que daqui a uns 10 anos a gente já vai sentir muito feio isso, de que não vai ter emprego para todo mundo.
Acho que as coisas vão ficar críticas nesse sentido. O que a gente precisa estar preparado para não se tornar obsoleto de jeito nenhum. De Exatamente. jeito nenhum. Porque E aí vem o se os nossos conceito conhecimentos... do lifelong learning, que nada mais é, Daniel, é o que eu sempre falo. Eu estou aqui, né? E o meu podcast nada mais é do que uma evolução, né? Um lifelong learning para mim, né? Porque além de eu aprender com as pessoas que vêm aqui, eu aprendi uma nova forma de conteúdo, de fazer gestão de conteúdo, descobri uma habilidade que é essa gestão de conteúdo, de moderar. Nunca pensei, né? Nunca pensei em trabalhar em rádio, Daniel. Eu sou igual a você, eu fiz administração. Eu queria trabalhar em RH, mas a minha vida profissional me levou para o marketing. Eu fiz vários cursos em RH e nunca consegui nenhum estágio em RH. Olha que coisa louca, né, que é a vida. E o marketing me pegou na área comercial. Entendeu? Eu nem tive a oportunidade de ser estagiário em RH, porque quando eu me formei, eu já era supervisor da banda B do celular, que era onde nasceu a marca Claro, lá no Rio Grande do Sul. A marca nasceu lá com a empresa chamada Telete S.A., era a banda B, a marca começou lá, hoje virou uma marca latino-americana. Mas quando eu me formei com 22, 23 anos, eu já era supervisor de uma equipe com 34 pessoas. Então, apesar de ter me formado com ênfase em recursos humanos, como é que eu ia ser estagiário de RH? Eu já tinha... Já não deu, né? Exatamente, enfim. A vida vai trazendo. Bom, vou deixar aqui uma frase para você, se você quiser comentar, para a gente poder terminar, porque aí a gente já está 1 hora falando, né, Daniel? Eu te falei que essa hora ia voar. Segundo a HSM Management, ela fala a seguinte frase: quando os funcionários experimentam uma jornada tão engajadora quanto a dos clientes, cria-se uma narrativa autêntica. E se a marca é percebida positivamente pelos públicos internos e externos, sua empresa tem tudo para ser uma employer branding. Perfeito. Não tem muito o que comentar em cima dessa frase. Eu acho que ela já diz tudo, né? O que eu posso fazer é a amarração com o início da conversa, quando eu disse que isso se trata de uma evolução de coisas que já existem, de conceitos que já existem. No meu segundo livro, lá em 2014, tem um capítulo que diz assim: o cliente vem em segundo lugar. Onde a gente já falava disso, né? Ali eu procuro explicar o seguinte, que o Richard Branson tem uma frase parecida com essa, de alguma coisa que ele fez na Virgin lá, sobre proponha ou proporcione aos seus colaboradores a mesma experiência que você quer que seus clientes tenham, e eles farão o resto. Acho que a frase do Branson é mais ou menos nessa linha. E eu cunhei essa ideia de que o cliente vem em segundo lugar quando eu atendi um resort, um programa de endomarketing, um resort que estava muito mal nas suas pesquisas de atendimento, e a solução para eles foi: hospede seus colaboradores. E aí eles passaram a hospedar as camareiras, os garçons, os recepcionistas, as pessoas, para terem a experiência, para viverem a experiência que eles queriam que os clientes sentissem. Então, ao produzir isso, eles conseguiram fizeram a mágica acontecer, né? E felizmente estão muito bem até hoje, né? Ai, que bom! Na verdade é isso, né? Na verdade a gente tem que proporcionar uma experiência positiva para as pessoas. Não importa onde elas estão, se elas são clientes, se elas são colaboradores. E sim as pessoas. Né? E assim eu acho que a gente deixa o legado e conta uma história, a gente conta uma história autêntica, né? Como diz essa frase. Bom, Daniel, mais uma vez foi maravilhoso. Foi muito bom. Olha, muito obrigada, foi ótimo, mas não tem problema, a gente vai pensando em outros assuntos e você vai voltando. Não tem problema, não. Só deixa agora, se você quiser se despedir. Você falou tanto dos seus livros, eu acho que você deveria falar o nome deles, né? Para quem estiver ouvindo a gente também possa buscar. Os seus contatos, enfim. Aí eu deixo para você finalizar e eu só agradeço. Bom, Cris, então eu me despeço. Infelizmente me despeço, porque como tu mesmo disse, assim, esse papo ia longe. Infelizmente eu tenho um outro horário agora. Então, muito obrigado aí.
Meu primeiro livro de 2010 se chama Endomarketing Inteligente, a empresa pensada de dentro para fora. E o segundo livro de 2014 se chama Não Existe Gestão Sem Comunicação. Então tem link rápido para quem quiser comprá-lo. Ele tem nas principais livrarias do Brasil, tem na Amazon, Saraiva, Americanas, todas elas. E direto na editora, se as pessoas entrarem no meu Instagram, @Daniel Costa Endomarketing, MKT, só, EndoMKT, também vai encontrar ali na bio os acessos diretos para o livro, tanto na sua versão digital quanto na física. Muito obrigado, eu realmente peço licença, mas preciso ir. Obrigada, Dani. Foi muito bom. Obrigada.